Naquela semana, Wilson fez o que muitas pessoas fazem. Usou o cartão de crédito como se fosse uma extensão natural da sua renda. No mercado, colocou no carrinho alguns itens básicos, passou no caixa e encostou o cartão. R$ 82. Depois, pediu um combo no delivery. É só hoje, justificou, mais R$ 46. No dia seguinte, passando em frente a uma loja, viu uma camiseta em promoção. Aproveite agora, últimas unidades. Comprou sem pensar. R$ 59 no crédito. Ao todo, pequenas compras, nada que parecesse fora do normal. O problema era o padrão. O cartão permitia que ele consumisse sem ver o dinheiro indo embora. Não havia dor imediata. Não havia reflexão. Era apenas conveniência, instantaneidade. E isso criava um ciclo perigoso. Quanto mais fácil é gastar, menos consciência existe sobre o que se gasta. E, pouco a pouco, sem perceber, o cartão se tornava uma muleta emocional, um escape do planejamento e da realidade. Quando o mês virou, Wilson recebeu uma notificação no celular. Sua fatura está disponível. Era um alerta comum, desses que passam despercebidos. Mas naquele dia, por alguma razão, ele resolveu abrir de imediato. E ali estava, R$ 1.120. Seu queixo caiu. Como aquilo era possível? Nenhuma compra cara, nenhum gasto fora do comum, pelo menos na sua cabeça. Mas a fatura contava outra história. Ele ficou paralisado por alguns segundos. O número parecia grande demais. Começou a puxar pela memória, tentando somar mentalmente: mercado, aplicativo, compras pequenas. Mas nada justificava aquela cifra. E então a ficha caiu. Ele não tinha mais noção real do quanto havia gasto porque o cartão escondia essa sensação. Dava a falsa ideia de que ele podia tudo, quando na verdade estava apenas antecipando o problema. Era como tapar um buraco cavando outro. E agora, a fatura estava ali, implacável, trazendo à tona uma dura verdade. Ele havia se iludido com o próprio dinheiro. Determinado a entender como chegou àquele valor, Wilson pegou papel, caneta e abriu uma planilha no computador. Decidiu anotar gasto por gasto. Cada pequena compra da fatura. Café no trabalho, R$ 15. Almoço no restaurante, R$ 38. Corrida de aplicativo, R$ 22. Parcelamentos em lojas de R$ 60 divididos em 5 vezes. E tudo aquilo se somava. Os valores, embora baixos isoladamente, se acumulavam como uma tempestade silenciosa. Quando terminou de listar tudo, chegou ao valor exato da fatura. Não havia erro. O problema era a frequência, o hábito. Wilson gastava como se não houvesse consequências. O cartão de crédito havia virado um atalho para seus desejos imediatos. Mas um atalho perigoso, que cobrava caro lá na frente. A sensação de liberdade era passageira. O peso da fatura era duradouro. E o mais assustador, ele não tinha dinheiro para pagar tudo. Considerou pagar só o mínimo, e foi aí que a situação piorou ainda mais. Wilson abriu o app do banco e simulou o que aconteceria se ele pagasse apenas o valor mínimo da fatura, cerca de R$ 150. A princípio, parecia uma solução temporária. Mas o gráfico da simulação subiu rapidamente. Em 3 meses, sua dívida passaria de R$ 1.120 para mais de R$ 1.500. E se ele atrasasse, pior ainda. Os juros do cartão de crédito são os mais altos do mercado, e não há perdão nem pausa. Eles trabalham dia e noite, sem folga. Era como cair numa areia movediça. Quanto mais tempo ele deixasse, mais difícil seria sair. Ele entendeu que pagar o mínimo era como aceitar uma dívida infinita. Uma armadilha disfarçada de facilidade. E pior, essa era a realidade de milhões de brasileiros, que todos os meses empurram suas dívidas com a barriga. Wilson sentiu um misto de revolta e culpa. Revolta por ter sido seduzido por um sistema que lucra com o descontrole. Culpa por não ter percebido isso antes. Naquela noite, Wilson deitou na cama e começou a lembrar de todas as vezes em que usou o cartão por impulso. Compras sem necessidade. Desejos passageiros. A sensação de merecimento após um dia difícil. Lembrou do relógio que comprou só porque estava em promoção. Daquela segunda pizza da semana. Da loja de conveniência no posto. As mensagens de compra aprovada vinham no celular como reforços positivos. Era como se dissesse: você pode.
Você merece. Mas, na prática, cada uma dessas mensagens era um lembrete de que ele estava vivendo uma falsa sensação de abundância. Um conforto artificial. Como se estivesse vivendo um estilo de vida financiado por um eu futuro que teria que arcar com tudo. Wilson entendeu que precisava romper esse ciclo. O cartão de crédito, da forma como usava, não era mais uma ferramenta, era uma armadilha emocional. A primeira medida concreta foi reduzir drasticamente o limite do cartão. De R$ 2.000 para apenas R$ 300. O suficiente para cobrir uma emergência, mas não o bastante para cair na tentação do consumo desenfreado. Em seguida, passou a usar apenas o débito. Cada compra agora era sentida, pesada, analisada. Não havia mais espaço para impulsos. Antes de gastar, ele se perguntava: isso está no meu orçamento? Eu realmente preciso disso agora? Em muitas vezes, a resposta era não. E, para sua surpresa, ele começou a sentir mais leveza. Não por estar comprando menos, mas por estar mais consciente. Os gastos diminuíram. A ansiedade no fim do mês também. Era como se estivesse reaprendendo a lidar com o dinheiro. E com isso, veio uma nova sensação: o controle. Aquilo que antes parecia impossível, agora parecia natural. Bastou mudar a lógica de pensamento. Sair da ilusão do crédito e voltar para o presente do que realmente se tem. Em um gesto simbólico, Wilson pegou um dos cartões antigos, aquele com limite alto e cheio de compras parceladas, e cortou ao meio. Foi como cortar o elo com a ilusão. Guardou apenas um, com limite reduzido, e anotou na capa: usar com consciência. Também excluiu os dados dos apps de delivery, das plataformas de streaming, dos sites de compra rápida. Queria dificultar o acesso, quebrar o automatismo. A partir dali, toda compra precisaria de um tempo extra. De reflexão. Reorganizou sua rotina financeira, criou metas claras e passou a economizar pequenas quantias para comprar à vista. Quando queria algo, guardava antes. Essa mudança de mentalidade trouxe um novo prazer, o de conquistar com esforço, não com crédito. E isso mudou tudo. A leveza, a autonomia, o orgulho de estar no controle. Nada substituía essa sensação. Planejar os gastos virou parte da rotina. Wilson separava um tempo no início de cada mês para listar suas despesas fixas, variáveis e criar uma linha nova: reserva para desejos. Era ali que guardava dinheiro para compras que antes fariam parte da fatura do cartão. Um tênis novo, um jantar especial, um presente. Tudo pago à vista, com tranquilidade. E o mais curioso, ele passou a valorizar mais cada compra. Ao esperar, ele avaliava melhor. Muitas vezes, desistia, e percebia que nem precisava tanto daquilo. O cartão, antes símbolo de liberdade, agora era apenas um recurso eventual. A verdadeira liberdade vinha do planejamento, da clareza, da capacidade de escolher. Ele descobriu que comprar à vista, com dinheiro guardado, não era apenas inteligente, era empoderador. E isso o aproximava da liberdade financeira que tanto buscava. Ao final do mês, Wilson escreveu no topo da sua planilha: o cartão não é vilão. A falta de controle é. Essa frase resumia tudo o que aprendeu. O cartão de crédito, em si, é apenas uma ferramenta. Pode ser usado de forma estratégica, para acumular pontos, ganhar prazo, organizar o fluxo. Mas também pode se tornar uma prisão, uma fonte de angústia, um estímulo ao consumo inconsciente. A chave está no uso. E o uso começa na mente. No autoconhecimento. Na disciplina. Wilson percebeu que não precisava abolir o cartão da sua vida, precisava dominá-lo. Assumir o comando. Escolher o momento certo de usar. Entendeu que liberdade não é gastar sem pensar. Liberdade é ter o poder de escolher. De dizer não hoje para dizer sim com força amanhã. E esse poder, agora, estava em suas mãos. Se esse vídeo te fez pensar diferente, imagina o que o 0W pode fazer por você. O livro que nasceu do zero, e está mudando realidades, já está disponível no link aqui na descrição. E se você quer mais conteúdo direto, real e que funciona para a vida e para o bolso, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente não só aprende sobre dinheiro, a gente aprende a viver com intenção. 0W. Comece do zero. Caminhe com vontade.